Senhor, nós não saímos das nossas casas para ouvir a palavra do homem. Pouco importa o que o homem tem a falar nessa noite. O que queremos ouvir é o Senhor falando ao nosso coração. Por isso, Deus, abra nossos ouvidos, quebranta nossos corações, desperta nossos sentidos, que nossos olhos espirituais sejam limpos, que sejamos abençoados com compreensão da sua palavra. Me coloco aqui, Pai, como instrumento, como ministro do Senhor, que não seja pedra de tropeço na vida dos meus irmãos, mas que eu seja bênção em explicar e aplicar a sua santa palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Podem se sentar, queridos. Glória a Deus. Há 10 anos atrás, quando o Senhor nos chamou ao ministério pastoral, depois de ter estudado um tempo no seminário, ter recebido toda a parte teórica, eu fui colocado junto com a minha esposa para a parte prática do ministério pastoral. E uma das coisas que nós aprendemos nesses 10 anos é que pastorear é cuidar de vidas. Pastorear é cuidar de vidas. Pastorear é cuidar de vidas. E quando eu olho para esse texto que nós lemos, nós temos que lembrar, afirmar, reafirmar o quanto o nosso Deus cuida das nossas vidas. O Senhor, Ele cuida da vida de cada um que aqui está. E é sobre isso que eu quero refletir com vocês na palavra de Deus nessa noite. O cuidado de Deus, o cuidado do Senhor, o cuidado do Deus Todo-Poderoso. Quando eu olho para esse texto escrito pelo salmista Davi, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nós temos uma figura de linguagem que nós não estamos tão acostumados em nossos dias. Em nossa cultura é muito comum nós termos animais de estimação. Em casa nós temos 3 cachorros, 6 gatos, 2 galinhas Angola, uma galinha caipira, uma calopsita e 2 agapornis. Cada um deles tem um nome e tem uma história. São os nossos bichos de estimação. No antigo Israel, essa dinâmica de bichos de estimação não existia tal como nós temos hoje na nossa cultura. No antigo Israel, o que nós tínhamos era as ovelhas. E essas ovelhas dependiam tanto do cuidado do seu cuidador, que recebia o nome de pastor, que sem ele, elas praticamente não conseguiam fazer nada, nem comer, nem tomar água, e facilmente seriam tomadas como presa de um predador. Essas ovelhas eram cuidadas, tão bem cuidadas, que elas recebiam o nome do seu pastor. E ao decorrer de suas vidas, elas criavam tanta afinidade com o seu pastor, que ao ouvirem a voz do seu pastor de muito longe, elas já conseguiam se guiar pelo barulho e chegar próximo ao cuidado dele. Quando o Senhor usa a vida de Davi para compor esse salmo, essa belíssima poesia, Davi está se considerando uma ovelha do Senhor. Essa ovelha do Senhor, que recebe o cuidado do Senhor, tal como é mostrado no texto, é o que resume Davi, e aqui chama muito a nossa atenção. Davi era um rei, Davi era um profeta, Davi era um poeta, Davi era um valente guerreiro, Davi era um estrategista, Davi fazia muitas coisas, mas diante do Senhor o que ele precisa e o que ele reconhece ser é uma ovelha que necessita do cuidado do Deus Todo-Poderoso. Todos nós chegamos aqui nessa noite com a nossa história, todos nós nos definimos pelo que fazemos, todos nós carregamos a nossa profissão, a nossa vocação, nossa família, nossos familiares, como aquilo que nos define. Mas essa noite o Senhor está nos chamando a deixar todas essas coisas de lado, para entendermos que acima de tudo somos ovelhas
do Supremo Pastor, o Deus Todo-Poderoso, que cuida de cada um de Glória a nós. Deus. Olhando para esse texto, o salmista mostra as faces do cuidado de Deus em relação ao seu povo. E a primeira face desse cuidado é mostrada no verso de número 2. Verso 1, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. No verso de número 2, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Davi, como um pastor de ovelhas experiente, sabia que era a função do pastor diariamente dar alimento para as suas ovelhas, dar água para as suas ovelhas, para que elas pudessem estar hidratadas. E é nesse ponto que nós aprendemos o cuidado de Deus naquilo que nos é necessário do dia a dia. Se você, como ovelha do Senhor, é chamado como ovelha do Senhor, poderá descansar a todo momento, porque a todo momento virá o cuidado do Senhor para a sua vida. Não lhe faltará o pão, não lhe faltará a água, não lhe faltará o que vestir, não lhe faltará as condições mínimas necessárias de dignidade do cuidado do Senhor. Glória a Deus. Quem disse isso foi o próprio Jesus em Mateus capítulo 6, verso 26. Ele disse: observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? O Pai Celestial as alimenta. Aleluia. Assim como o pastor faz com que as ovelhas vão a pastos verdejantes e a águas tranquilas, assim o Senhor não deixa que as aves do céu pereçam, e assim também não nos deixa faltar nada na face dessa terra. E aí chama a nossa atenção, quando o nosso Senhor Jesus nos ensinou a orar, a oração modelo, a oração dominical, a oração do Pai Nosso, um dos elementos da oração é que o crente em Jesus, o Filho de Deus, a ovelha do pastor, deveria orar: Senhor, não nos deixe faltar ou nos dá o pão de cada dia. Quando nós olhamos para o pão de cada dia, nós vemos que o Salmo 23 e Mateus capítulo 6, a partir do verso 9, estão conectados no fato de que o Senhor é quem dá o pasto verdejante para as ovelhas comerem e tomarem as águas tranquilas. E é o Senhor também quem nos dá diariamente o pão de cada dia. O pão de cada dia implica no fato de que amanhã, 5 da manhã, 6 da manhã, o Senhor abrirá os seus olhos e você poderá sair para trabalhar e defender esse pão de cada dia. Aleluia, glória a Deus. Isso é uma dádiva do Senhor, isso é um presente do Senhor para as nossas vidas. Nós estamos falando da geração que se acostumou com as coisas mais fáceis, mas essa não é a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus é que o pão de cada dia chegue na nossa mesa da maneira mais convencional. Trabalhamos e recebemos por isso. Aleluia. O pão de cada dia também implica no fato de que o Senhor nos dá a responsabilidade de compartilhar esse pão, porque na oração do Pai Nosso, o que Jesus ensinou é que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esse não é apenas o meu pão, não é apenas o seu pão, mas é o pão nosso. E como a Lígia disse no momento das ofertas, no fato de que quando você vê alguém necessitado, alguém precisando de alguma coisa, aquilo precisa mexer no seu coração, porque se Deus está te dando saúde e vida para trabalhar e condições para ter esse pão de cada dia, você poderá também compartilhar esse pão com aquele que tem necessidade. Glória a Deus. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Não nos faltará o cuidado básico no dia a dia, nos mínimos detalhes. O Senhor estará cuidando de cada um de nós. Na Copa do Mundo, agora em dezembro de 2022, um chefe de cozinha turco, ele é conhecido por fazer carnes especiais. E uma dessas carnes especiais é banhada a ouro. Um desses filés banhado a ouro chega a valer $9.000. A nossa cotação, nós temos alguma coisa aí perto de uns R$50.000. R$50.000 num pedaço de carne. R$50.000 num pedaço de carne.
ou carne cara. Se nós olharmos para por esse fato, você pode dizer, mas se a pessoa tem dinheiro, ela pode gastar com o que ela quiser. De fato, é dela. Ela faz o que ela bem entender. Mas não pode faltar em nós, como igreja, povo de Deus, o corpo de Cristo, a consciência de que o pão nosso precisa ser compartilhado. E o mínimo da dignidade precisa ser dado a todas as pessoas. Isso não é uma tarefa do Estado, isso é uma tarefa de cada cidadão de bem que entende a sua missão na face dessa terra. Glória a Deus. A vida de cada um de nós, vivendo do pão nosso de cada dia, defendendo no trabalho e compartilhando com o necessitado, para que este necessitado daqui a pouco não seja mais o necessitado, mas trabalhe para ter com que se sustentar, como disse o próprio Paulo nas suas epístolas, tanto de Efésios quanto de 1 e 2 Tessalonicenses. Nós somos chamados a essa missão. O cuidado de Deus está no fato de que amanhã você terá um trabalho para defender o pão de cada dia. Quantos estão entendendo? Digam amém, Jesus. Amém. Defenda o pão de cada dia. Viva esse cuidado de Deus na sua essência. A primeira face do cuidado de Deus é o Senhor nos dá o que nos é necessário. A segunda face do cuidado de Deus aparece no verso de número 4. O salmista começa com o ainda que. O ainda que nos traz a ideia de que não é comum isso acontecer. O pastor que cuida das ovelhas não tem interesse em colocar as suas ovelhas em perigo, mas sabe que em momento ou outro, suas ovelhas passarão por situações de perigo, porque estão cercadas de um mundo cheio de predadores. E o salmista diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, na geografia de Israel, os vales eram infestados de raposas, felinos, que devoravam as ovelhas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. Louvado seja o nome de Jesus. O cuidado de Deus está justamente aqui. Do fato de que mesmo no dia a dia Ele nos dando tudo que é necessário, Ele também, em situações de perigo, está a todo momento ao nosso lado. Deixa eu te falar uma coisa, e é muito sério isso que eu vou falar para você. Você não consegue imaginar, mediante a visão espiritual, o quanto Deus, o Senhor, diariamente está te protegendo dos laços e das armadilhas que se encontram no seu caminho. Meu Deus. Se você pudesse enxergar como essas coisas estão acontecendo, certamente você teria um negócio no coração, de tanto medo que você passaria. Por quê? Porque você não consegue nem imaginar o tanto desses livramentos que o Senhor está te dando. E Ele está fazendo isso a todo momento, porque tu estás comigo. Como diz o texto, tu estás comigo. E aqui no versículo 4, mostra como esse cuidado se materializa. O salmista diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. O salmista, ele tinha, o pastor de ovelhas, ele tinha 3 ferramentas que ele carregava consigo no dia a dia. Uma bolsa, onde ele colocava alimento para ele, um pedaço de madeira, que ele usava para se apoiar, dependendo do terreno, essa é a vara, e um cajado, que era também outro pedaço de madeira, com um olhar semicircular na ponta. Quando o salmista diz: a tua vara e o teu cajado me consolam, a tua vara e o teu cajado cuidam de mim, o salmista aponta para a ideia de que diariamente as ovelhas, as mais desavisadas, as mais corajosas, tentavam se afastar do pastoreio dele. E quando isso acontecia, ele pegava aquele cajado de pastor, laçava ela pelo pescoço e trazia ela para perto dele novamente, mostrando que ela não podia sair daquele lugar, porque se saísse era perigoso. Quando ele percebia que algum felino, algum predador tentava contra aqueles animais, ele usava a sua vara, aquela vara, ele batia nela, naqueles animais, naqueles predadores, para que não se
olhamos para essas afirmações e tentamos trazer isso para a realidade da nossa vida, você pode ter certeza que diariamente a vara do Senhor está afastando da sua vida muita gente que não presta, muita coisa que não vai agregar em nada na sua vida. E existe uma mania, uma insistência por nossa parte de querer aproximar aqueles que Deus afastou da nossa vida. Nós temos essa mania. Deus está dando uma varada para que aquela tranqueira não chegue perto e nós estamos lá. Vem cá, chega mais perto. Irmão, não trabalhe contra o que Deus está fazendo. Meu Deus. Não trabalhe contra o que Deus está fazendo. O Senhor está cuidando de você. E para cuidar de você, tem que te afastar dessas coisas ruins. E quando você tenta se distanciar dele, você vai sentir a mão forte, poderosa dele, te aproximando novamente dele, cuidando da sua vida, te protegendo. Aleluia. Quando eu era adolescente, meu pai foi trabalhar em Batuba, nós mudamos para lá. E aí eu conheci o filho de um pastor lá. Era do mundo, mas do mundão. Conheci o filho desse pastor. O nome do filho desse pastor, imagina se esse povo era crente: Abraão. O nome da irmã dele, Sara. Meu Deus. Só que o Abraão estava na mesma idade que eu, aquela idade da rebeldia. E ele falou assim: ô Pedro, vamos lá em Doutor Camargo, está tendo carnaval lá, ficava vizinho da cidade. Eu falei: vamos lá. Eu, do mundo, não tinha entendimento espiritual nenhum. E aí nós fomos, carnaval, bagunça. Daí, parecia que o carro que ele estava dirigindo, parecia que estava amarrado com um cabo de aço. O carro não ia de jeito nenhum, caminho, a viagem foi tripulada. Era uma viagem de uns 10 minutos no máximo. Levou tempo para chegar, chegou lá. A impressão que eu tinha é que todo mundo estava olhando para a gente, estava querendo bater na gente. E aí o Abraão falou assim: olha, cara, eu vou te falar uma coisa. Eu sou crente, eu sou filho de pastor, e eu não devia estar aqui. Sabe por que você está sentindo esse medo? Porque a gente está no lugar errado, a gente está fora da vontade de Deus. Meu Deus. Isso ele falou lá em 2005, eu não entendi muito. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo que era um cajado do pastor puxando Abraão para perto dele, para ele parar de fazer coisa errada. E glória a Deus, irmãos, que existe esse cajado do pastor que se aproxima das nossas vidas e que nos aproxima dele e que não nos deixa ir tão longe. Louvado seja o nome de Jesus. O cuidado do Senhor se manifesta naquilo que é básico do nosso dia a dia, e o cuidado do Senhor também se manifesta quando Ele nos protege das situações de risco, muitas das quais nós nem conseguimos imaginar que Ele está nos protegendo. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. O outro ponto, agora no verso 5, sobre o cuidado de Deus, é o fato de que o Senhor cuida de nós perante a maldade das pessoas. O salmista diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Todos aqueles que se levantam contra o povo de Deus são inimigos do próprio Deus e do próprio povo de Deus. E nós temos que olhar para esse fato de que essas pessoas que querem o nosso mal, na ignorância o fazem, um dia poderão ser perdoadas e reconciliadas com Deus. Mas nós não podemos achar que nós não temos cuidado do Senhor diante dessas situações. Quando nós olhamos para esse cuidado do Senhor, para esse zelo do Senhor perante os inimigos, eu lembro uma história muito interessante, e essa é a história mesmo, do fundador da Missão Portas Abertas, o irmão André. Um dia, o irmão André, evangelizando por trás da cortina de ferro dos países comunistas do leste europeu, do qual a ideia de Deus é terminantemente proibida, evangelizando, ele tinha um Fusca. Tanto é que ele é chamado de um contrabandista de Deus, porque ele carregava nesse Fusca muitas Bíblias e material de evangelismo. Um dia, carregando essas Bíblias, ele foi parado num posto da polícia do Partido Comunista. E ele falou: agora vai dar ruim, está cheio de Bíblia no carro e não vai dar certo. Os policiais começaram a vistoriar o carro dele,
liberaram os documentos e falaram assim: eu acho que é melhor eu senhor ir o mais rápido possível, porque senão esses tomates vão apodrecer. Misteriosamente, Glória a Deus. sobrenaturalmente, aquelas Bíblias se transformaram em tomates aos olhos daqueles policiais. E ele não foi preso. E quando eu olho para esse texto, eu vejo que preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. É exatamente isso. É o Senhor cuidando da sua vida. É o Senhor cuidando de você em todos os momentos, até mesmo diante daqueles que querem o teu mal. Só que esse cuidado não é apenas para o aqui e agora. Esse cuidado, ele também é para a eternidade. Quando nós olhamos o verso 6, o salmista diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre ou por longos dias. Deus cuida de nós, não somente no aqui e agora, mas também nos cuida de cada um de nós na eternidade. Isso é o que nós chamamos de segurança da salvação, ou certeza da salvação. O salmista tem certeza de que o Senhor cuidará dele até a eternidade. E aqui nós temos um texto que se conecta perfeitamente com esse. Lá em João capítulo 10, verso 28, o texto em que Jesus diz que é o bom pastor, está lá dizendo, no verso 28, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Jesus dizendo isso, ele nos dá a segurança da salvação. Nós caminhamos diariamente com temor de desagradar a Deus, mas precisamos ter a certeza de que o fato de Ele ter nos salvado nos deixa seguro para continuarmos no caminho da redenção. Glória a Deus. Daqui até a eternidade é Deus cuidando de cada um de nós. Mas beleza, tudo isso é muito bom, tudo isso é maravilhoso. Mas o que a gente faz com tudo isso? Aqui nós chegamos no encerramento. O que fazer com todo esse cuidado? A primeira coisa que todos nós precisamos fazer com todo esse cuidado é aceitar. Eu não sei se você já conviveu com pessoas assim, pessoas que você quer cuidar delas, pessoas que você quer ajudar elas e elas não querem ser ajudadas. Deus está a todo momento cuidando e querendo cuidar de cada um de nós. O que nós precisamos fazer é aceitar esse cuidado. Nós aceitamos tanta coisa ruim na nossa vida, por que não aceitar o cuidado de Deus? E aí nós temos que lembrar do Naamã, o homem leproso, que chegou em Israel achando que ele ia ser curado de uma forma milagrosa. O profeta Eliseu disse: vai lá no Jordão, mergulha 7 vezes e você vai ficar curado. Naamã ficou revoltado, falou: como assim? O cara não me chamou para conversar, o cara não orou por mim, não impôs a mão sobre mim para que eu fosse curado. E aí um dos assistentes de Naamã disse: mas meu pai, se ele não te pedisse uma coisa mais difícil, o Senhor não aceitaria fazer? O cara chamou de burro, literalmente. Se fosse uma coisa mais difícil, o Senhor não aceitaria fazer? E aí nós temos aqui o fato de que o cuidado de Deus é tão maravilhoso, tão profundo, é tão completo, que o que nós temos que fazer é aceitar esse cuidado. Aceitar que Deus está cuidando de cada um de nós. Deixar ser cuidado pelo Senhor. A segunda coisa que nós precisamos fazer diante de tanto cuidado é descansar. Como a nossa irmã cantou aqui: descansa. Quem cuida de você não dorme. Descansar no Senhor, esperar nele. Já que Ele está cuidando de tudo, então deixa Ele cuidar de tudo. Deixa Ele cuidar de todos os detalhes. E a terceira coisa, para encerrar: nós precisamos anunciar esse cuidado para outras pessoas. Nós precisamos falar para as pessoas desse mundo que está tão aflito, tão ansioso, tão bagunçado. Existe um Deus que cuida de cada um de nós. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Quero convidar você a ficar de pé.